Nós precisamos entender que, se nós estamos vivos, nós dependemos dos nossos antepassados que nos puseram ao mundo, né? E eles precisam ser. Hoje eu vejo muito que não existem mais aquela prática, né? Nem nos domingos de irem à igreja, nem de ganharmos mais cartas para botar na árvore de Natal. Então, nós precisamos entender que a ancestralidade, ela é uma base nossa, tá? Quando nós falamos de ancestralidade, nós não estamos só falando de aparacá. Nós estamos falando de babá de orixá, como, por exemplo, o Moromidodô, o Jonilê, Bacabacá, Babá de Muda, Babalaporió, e outros que nós temos que entender. Não só um Ossé, como às vezes você pode presentear. Precisamos entender que nem sempre é um Ossé. Existe agradecimento, e babá também gosta de ser agradado com doces, babá gosta de ser agradado com espelhos, babá gosta de ser agradado com gin, com uísque, né? E existe uma certa situação que é peculiar da minha casa, espero que cada um que tem os seus, se quiserem seguir, o que é bom para mim, eu quero que sejam para todos, né? Mas não vou fazer porque eu faço, vou fazer porque você sentiu a necessidade, foi tocado. Eu, na minha casa, as pessoas que fazem uma comunhão, um pedido a qualquer coisa com relação ao babá daqui de casa, qualquer situação que tenham de resposta, esse babá da minha casa, ele próprio se sustenta. Ele trabalha para se alimentar. Ué, mas como é que ele trabalha para se alimentar? Como é que ele sai para trabalhar? Então, essa é a situação. Ao sair para quê? Ao sair para resoluções, ao sair para ter respostas, ao sair para se juntar aos orixás daquela casa, as bases que sustentam aquela casa, as entidades e tudo. Então, o babá daqui de casa, a pessoa que queira dar, ele vai dar para o babá. Então, se ele quis dar 1.000, se ele quis dar 10, se ele quis dar 100, aquele dinheiro não é tocado, ele não é mexido. Existe um pote onde guarda ali dentro e fica guardado. Às vezes até mofa, tá? Porque o quarto é bem fechado, então às vezes até alguns dinheiros, algumas notas mofam. E o que acontece? Aquele dinheiro fica guardado. Vem para o babá aqui, a data é 16 de abril. E nessa data abre como se fosse aquela caixinha dele, aquele cofrinho dele. E daquele cofre é que vai comprar as flores, é que vai comprar as comidas secas, é que vai comprar os bichos dele. Então ele próprio trabalha para se sustentar, igual um Exu, né? O Exu trabalha para a sua festa, para o movimento da casa. E o babá, ele é de movimento. Então nós precisamos entender que a nossa ancestralidade, ela é importantíssima na nossa vida. Nós precisamos entender que independente que você tenha um ibô ou um quarto de babá, como queiram falar, cada um fala de um jeito, nós precisamos entender que sempre é bom agradar a nossa ancestralidade. Sempre é bom você saber quais são os babás que são ligados ao seu orixá. Ah, mas eles são ligados ao meu orixá, mas eu tenho o babá de Inhaçã, que eu tenho um amor. Eu tenho um amor a babá Iaô. Eu tenho um amor. E você vai agradar aquele que você se coloca, aquele que você não só pede, mas aquele que você se sente vidrada, aquele que você se sente tocada, aquele que passa por você e mexe. Eu quero deixar registrado aqui para vocês uma situação minha, que eu digo que eu sou muito sentenciado e penitenciado. Talvez testes na minha vida, e eu passei por uma situação no ano de 2020, e essa situação, no dia 22 de maio, eu tive um problema, que eu dormi mais cedo, era umas 10 horas da noite, só 2 pessoas souberam disso, que foi minha filha e o Cleison. Por que eu não falei às outras pessoas? Por causa das especulações. Ah, vai procurar um médico, vai fazer isso, então ia ficar aquela historinha na minha cabeça, então eu preferi ficar calado. Por quê? Porque ninguém vai ajudar a pagar meu plano de saúde nem nada, mas todo mundo quer me mandar para o hospital. Né? Eu sou bem direto. E nesse momento, eu me calei. E eu tinha um comprometimento com a ancestralidade de Salvador. Que sabe para que eu fui lá? Eu fui lá porque eu cresci
e as pessoas dizendo, tem pé ou não tem? É gente ou não é? O pano voa ou não voa? Sabe como é que funciona isso? Eu sou ser humano. Eu sou ser humano e eu também tenho essas pulgas atrás da orelha. Eu tenho como qualquer um. Eu sou ser humano feito de carne e osso, né? E assim foi conversado antes dessa situação. Como entrou a pandemia, eu não pude ir. E assim, a pandemia passou e eu trabalhei bastante, muito, muito. Eu digo às pessoas que eu não parei na pandemia, não só entregando comida e não só atendendo as pessoas. E ali naquele momento, eu fiquei com aquilo calado, não comentei nada. Em 2021 eu consegui ir para levar meu presente. E naquele momento, saiu 2 ancestrais e eles começaram a me rodar, a passar por mim, para lá, para cá. Dentro do meu pensamento, eu dizia o seguinte, não adianta me pedir nada que o que eu tinha que dar eu já dei, eu não vou dar mais dinheiro nenhum. É o pensamento de qualquer um. Por quê? Porque um babá era de Iemanjá e o outro babá de Ogum. Todo mundo lá sabia que eu era de Iemanjá e tinha um problema com Ogum. Então a mente da gente estraga, atrapalha. Aí quando eu chego lá que acontece esse episódio, a minha mente, mais uma vez me estragando e me atrapalhando, ela diz para mim assim, eu não vou dar nada, não adianta querer fazer essa encenação, porque eu sou diarista, igual a todo mundo, e não vai me tomar meu dinheiro. Bom, botaram para dentro aquela situação toda, vem um deles, né, de que cuidam deles, com o Ixã, com isso, com aquilo, e me deu um recado que o babá mandou um recado para mim, que no dia 22 de maio, o Iku tocou ao meu ará, ao meu corpo. Quando você escuta uma coisa dessa, você canta a música da Maísa. Foi o que aconteceu comigo. Meu mundo caiu. Eu acho muito bom a gente falar testemunho, e principalmente quando acontece com você. Não é feio você enaltecer a casa do vizinho. Não é feio você enaltecer aquilo que você vivenciou. Feio é você se calar e você ser negligente. E você mentir para você próprio. E aí, nesse momento, quando eu estava com aquela força total dizendo não vou dar mais nada, não me peça mais nada, eu cantei a música da Maísa, Meu Mundo Caiu. E aí eu mandei perguntar o que queria. E a resposta que eu tive não era a que eu esperava, de dinheiro, de me extorquir, de pedir mais alguma coisa. Mandou dizer que o que queria de mim naquele momento é que eu tivesse mudança. Foi aonde eu pintei meu cabelo, raspei minha cabeça e pintei, para afugentar o Iku que estava próximo a mim. Então eu digo a todos vocês, não vá a lugar nenhum procurar o que disseram. Senão nós vamos viver de mito, de histórias e de Itã. Nós vamos viver do amolador de faca que passava na nossa porta e jogava água nele, porque senão ia morrer alguém, do pinheiro que crescia mais alto do que a casa, porque senão a pessoa ia morrer, o dono da casa, da mula sem cabeça, né? Da mulher loura, do Saci Pererê, do raio que você tinha que esconder as casas todas, os vidros todos, os espelhos e tudo isso, né? E outras histórias. Então, o que fez eu entender? Não vai a lugar nenhum para você querer ver o que os outros falam. Entre com a fé. Quando a sua sombra chegar, seu Odidi chegar a qualquer lugar, vá imbuído de fé. Vá imbuído de fé. Então, o meu relato, eu não estou dando o nome da casa, eu não estou falando nada, mas eu estou dizendo o que aconteceu. Precisamos ter fé. E essa que balançou a mim, balança qualquer pessoa. Então eu digo a vocês que essa situação é verídica. Não vá querendo ver o pano que vai voar. Não vá querer ver o pé que tem embaixo a mão. Porque até mesmo o pé que deve estar ali, se caso queiram achar assim, ele é tão energizado de quanto comigo eu recebo Iemanjá. Eu recebo Maria Mulampa, eu recebo Ogum. E para mim ali pode estar uma divindade que usa Axó, que toma pano, mas que seja um corpo que esteja ali dentro espiritualizado.
não vejo de outra forma. E hoje eu vejo dessa situação. Essa é a situação que hoje foi feita uma transformação em mim. E talvez eu precisava daquele momento, como todos nós precisamos. É como se dissesse assim, cala a boca. Olha o que tem à frente a te mostrar. Olha o que tem de melhor a te ensinar. Do que você questionar antes de você ver o que é mais prazeroso a você.